É, a primeira etapa aqui, eu vou só passar os slides, porque a gente apresentou na reunião anterior, para que quem não participou depois possa ver o material. A Poliana vai compartilhar depois o material atualizado. Então, aqui a gente fala um pouquinho do que é o objetivo da reforma, né? Então, assim, de maneira geral, o que mais impacta para todo mundo? É a mudança do local da cobrança, né? Da origem para o destino, e a questão de que tudo poderá ser creditado, ou quase tudo, né? As alíquotas, então, a gente vai ter uma alíquota padrão, que pode ser 26, 27, 28, ainda vai ser discutida, e algumas alíquotas reduzidas que também, nas emendas aí que a Comissão de Assuntos Econômicos passou para a Comissão de Constituição e Justiça ontem, tem lá a mudança de redução de alíquota também. Então, só para ter uma visão de que tem algumas que a complexidade diminui muito nesse ambiente, né, do que a gente tem hoje. As premissas lá dos grupos de trabalho do ENCAT, que é para buscar menor impacto para as empresas e tudo mais. Também eu estou trazendo aqui umas pesquisas, então tem uma pesquisa da Deloitte, que trata que quase metade das empresas já realizaram algum estudo sobre os impactos da reforma tributária. Então, se vocês estão dentro da metade que já realizou, ótimo, parabéns. Se está dentro da metade que não realizou, né, está na hora, né? Porque aí eu acho que passou da hora, mas pode-se dizer que está na hora para fazer. Tem uma pesquisa da UI que é de maneira abrangente, né? Desafios e tendências das empresas, e 28% dos executivos, né, de C-level respondeu que a reforma tributária é um dos principais. Tem outra pesquisa da Thomson Reuters que 90% acreditam que vai ter um impacto médio, alto ou muito alto nas operações. Então, quase todos têm consciência de que vai ter impacto. Tem uma pesquisa da Systax que diz que 74% ainda estão colhendo informações e entendendo as novidades. Então, se vocês estão dentro desses 74%, dá para dar alguns passos a mais, porque dentro do que a gente vem discutindo aqui, inclusive nas reuniões todas aí do BXGDE, tem algumas coisas que dá para ir fazendo e trabalhando em alguns cenários, e a mudança nesse cenário vai ser de fácil ajuste no dia a dia de vocês. Depois a Poliana compartilha para vocês olharem no detalhe. Aqui o cronograma, o modelo do Ministério da Fazenda, um outro modelo que mostra um pouco diferente ali os tributos, mais por tributo, e o modelo que eu criei, que é um modelo mais detalhado, que eu trago mais coisas do que estão no cronograma macro. E um segundo cronograma que eu criei também, que eu trago outras situações que, na minha opinião, são ofensores nesse momento, já que fisco, ou Banco Central, ou empresas vão ter que atuar com isso, se dedicar a isso. Aí nos próximos slides eu detalho cada ano, então cada ano eu falo o que é a reforma, o que eu entendo que é um ofensor. Então isso eu apresentei detalhadamente na última reunião. Aqui só está um pouco mais bonito, porque eu fui mexendo e mexendo, né, e um pouco mais atualizado. Aqui eu falo de riscos, né, no final. Então eu falei que um dos riscos é o Congresso não aprovar até dezembro de 24. Pois não, Yara? É, gostaria de perguntar se vocês têm a gravação dessa última reunião para quem que possa compartilhar. Temos, além da Tem? gravação da última reunião, que a Uhum. Poliana compartilha, eu também fiz uma palestra no Imersão Indústria da FIENG, onde também a gente fala um pouco desses pontos aí. Então, eu acho que vale a pena, a Poliana compartilha com vocês depois esses dois vídeos aí, tá bom? Tá bom, muito obrigada. Disponha. É, Aí eu citei aqui os impactos duplicados, aquilo que vai dar muito trabalho e tal, beleza. E aí o que a gente vai trazer hoje aqui é, a partir desse cenário, desse ambiente, né, o que que nós podemos fazer, devemos fazer, né? Então aí cada um a seu tempo, a seu critério, a seu orçamento, né? A gente traz aqui um pouco do que a gente é, pode fazer, né? Então, assim, eu estou visualizando aqui essa jornada da reforma tributária em 5 dimensões. Então, pessoas, processos, cadastros, sistemas e parceiros. Parceiros, eu estou falando de fornecedor e cliente de uma maneira geral,
E estou falando também de fornecedor de sistema para a área tributária, de consultoria para a área tributária, de escritório de advogados que atende a área tributária. Então, é um momento em que você vai poder reavaliar se vocês estão bem atendidos ou não. Porque, se estiverem bem atendidos, esses fornecedores de serviços para as áreas de TI e área fiscal e tributária, eles têm que estar trazendo para vocês o que eles estão fazendo. O que eles estão fazendo de forma definitiva, o que eles estão fazendo de experimentação, o que eles estão fazendo para esse ambiente que está aprovado, que a emenda constitucional está aprovada e que depende da regulamentação para seguir algum caminho mais detalhado ou fazer algo principal. Então, essas são as dimensões que a gente acredita que precisam ser trabalhadas, e aí a gente traz aqui, então, de uma maneira mais por processo ali, o que a gente entende que vocês podem ou devem fazer, né? Então, assim, primeiro, um processo de gestão de mudanças. E dentro desse processo de gestão de mudanças, mapeamento interno, assessment, diagnóstico. Então, tudo que eu vou falar aqui, vocês podem fazer internamente, vocês podem contratar uma consultoria que já atende vocês, uma consultoria nova, não interessa como vocês vão fazer. A visão, né, é de que tem que ser feito por alguém e o quanto antes, que aí depois a gente fala um pouco de quando fazer, mas assim, o quanto antes. Então, falando inicialmente, o que a gente precisa ter uma visão, né, na nossa visão, né? Lembrando também que a gente teve há 3 reuniões atrás, o Zé Wander da CBMM trouxe uma visão do que a CBMM estava fazendo naquele momento. Então, vocês, para quem viu, para quem participou daquela reunião, vai ver que algumas das coisas, claro, estão aqui dentro do que a gente entende que deve ser feito, né? Porque essa aqui é uma sugestão que é uma visão nossa, que a gente tenta ser o mais completo possível. E aí cada um vai se adequar ao seu tempo, ao seu orçamento e à sua capacidade interna. Então, primeiro, sensibilização das equipes. Então, alguém tem que multiplicar internamente. O que é a reforma? O que ela traz de necessidade? O que ela traz de risco? O que ela traz de oportunidade? E não é a área fiscal só. Então, a área de suprimentos tem que saber, a área de faturamento tem que saber, a área jurídica tem que saber, né? Diversas áreas, a área de logística tem que saber. Então, diversas áreas da empresa têm que saber o que é a reforma e o que aquilo ali vai impactar a empresa como um todo e as áreas delas pontualmente. Então, quem que tem que fazer esse trabalho? Possivelmente, né, na maioria dos casos, quem tem que liderar esse trabalho na empresa é a área tributária, contábil, ou CSC, ou compliance, conforme as empresas. Não vai ser uma área de RH que vai pensar que a reforma tributária impacta na logística e vai preparar uma palestra, uma reunião, um treinamento para a logística. Então, essa é uma primeira coisa que quem não fez ainda tem que fazer para ontem. O que é a reforma, o que está aprovado, o que ainda está sendo discutido, beleza. E à medida que isso avança, vai gerando, né, atualização daquilo que impacta. Uma outra questão é o nível de maturidade da empresa. Então, o que é o nível de maturidade? A gente já apresentou aqui em reuniões passadas os projetos de conformidade do fisco. Então, a gente já falou nos conformes de São Paulo, já falamos do Pai d'Égua lá do Ceará, contribuinte arretado, tem vários pelo Brasil afora, e tem o Confia, que é o que a gente falou mais recentemente, que é o da Receita Federal, que teve um projeto piloto que certificou 20 empresas e que tem um projeto de lei no Congresso que, em sendo aprovado, isso vai ser normatizado e vai ser aberto para as outras empresas. Então, como que essas 20 empresas foram aprovadas nesse piloto? Elas comprovaram para a Receita Federal que elas têm um nível de maturidade em conformidade tributária adequado. Mas adequado para quê? A padrões globais. Essa questão de conformidade, ela segue o TADAT, que é um modelo global em que a OCDE incentiva os países a adotarem. Então, avaliar o nível de maturidade não precisa esperar
o Confia virar lei, não precisa esperar se Minas vai ou não criar um modelo parecido com nos conformes, pode ser feito, né? E aí com critérios que aí pode ser de alguém, de alguma consultoria externa ou pode ser critérios internos, né? Então isso é importante. Por quê? Porque se eu estou com a maturidade baixa, eu vou ter dificuldade de passar pela transição e possivelmente para depois na produção da reforma tributária. Então isso é importante. Criar grupo de trabalho interno e ou um comitê com apoio externo, participar de grupo de discussões como esse aqui que vocês estão participando, né? Então, criar, participar, né, e interagir nesses ambientes vai ajudar vocês a entender o que tem que ser feito, definir o que vai ser feito e quando vai ser feito. Estudos e monitoramento das evoluções e alterações. Então, legislação, regulamentação, operação, que impactos que isso traz para mim? Então, aprovou o projeto de lei na Câmara, né? Isso quer dizer o quê? Que eu tenho que sair correndo para fazer? Não, tem que passar pelo Senado. Aprovou no Senado com alteração, tem que correr para fazer? Não, vai voltar para a Câmara. Mas o que mudou? O que estão falando, né? Que isso vai continuar, vai desmudar, vai mudar? O que me impacta, né? Então, se eu sou, por exemplo, empresa de mineração, vai ter ou não vai ter o imposto seletivo, né? Vai ter, vai reduzir a alíquota, estão pensando em tirar. Então, assim, tem que acompanhar, tem que entender os cenários para na hora que chegar lá, né, de madrugada, aprovar, vai ver o que mudou e não analisar o todo, né? Da mesma forma, as questões de projeto de lei, porque virão outros projetos de lei, não vai parar no 68 e no 108. Nos próximos anos, nós teremos alterações, PECs e projetos de lei que vão gerar outras alterações para que a reforma tributária seja adequada para, né, o modelo lá previsto para 2033. Então, a gente vai ter isso o tempo todo. E também as questões operacionais. O que são as questões operacionais? O que muda de sistemas? Então, o sistema está mudando, vai mudar, vai ter que mudar, tanto os sistemas da empresa quanto do fisco, né? E aquilo que impacta outras operações da empresa, compra, venda, logística. Então, tem que estar acompanhando, monitorando e avaliando que impactos que tem as mudanças que estão acontecendo. Se alguém tiver alguma dúvida aí, só abrir o microfone, tá? O microfone, ou se quiser também compartilhar alguma coisa a mais. Avaliar os impactos e oportunidades desse projeto de conformidade. Então, a Receita lançou recentemente 2 novos programas, que na próxima etapa aqui eu vou falar deles, que é o Consenso e o Soluciona. Então, entender o que são esses programas, né? Porque eu já falei aqui do Confia, a gente já falou no passado do Sintonia, do OEA, do Nos Conformes. Então, assim, o que diz lá? Que benefícios que quem está em São Paulo hoje tem uma nota boa nos conformes, que benefício que ela tem? Que benefício que a Receita vai dar para quem tiver certificado no Confia? Então, assim, só pode participar do programa se tiver certificado. Então, avaliar isso e não ficar esperando. E, eu vou fazer, a Receita quer que eu trabalhe para ela, só que eu trabalhe para ela. É claro que ela quer que você trabalhe para ela. É claro que ela vai terceirizar o máximo que ela puder para as empresas. Agora, já que eu sou obrigado a fazer, por que não eu tirar proveito disso? Por que não eu trabalhar, além de trabalhar para a Receita, eu trabalhar para a empresa também, né? E não ficar só atendendo a obrigação. Mapeamento de maturidade, competências e gaps das pessoas, dos colaboradores. Então, se eu chamar lá a minha área tributária hoje e pedir para cada um falar o que é a reforma tributária, o que impacta a nossa empresa e o que pode ser aprovado do jeito que está hoje, o que vai acontecer, será que todo mundo vai saber responder? Talvez sim, talvez não. Então, se a gente tem uma área tributária que, eventualmente, sequer está acompanhando a reforma tributária, já mostra um primeiro gap. Porque o básico para quem trabalha na área tributária e quer continuar trabalhando, vai ter que conhecer o modelo tributário novo, não tem como. E, ao mesmo tempo, pode ter gente que tem vontade, interesse, mas tem dificuldade. Então, tem que se avaliar isso. Porque uma coisa é certa, a gente vai ter mais demanda no período de transição do que a gente tem hoje. Então, a gente vai ter mais trabalho.
E aí vamos ter mais gente? Não sei. Vamos ter que equilibrar, né, o perfil que a gente tem dá conta de fazer os dois modelos? Não sei. Então essa análise tem que ser feita. E a partir dessa análise, que treinamentos e capacitação a gente precisa fazer? A gente tem que trabalhar o processo de comunicação, tanto interno quanto externo. Então, internamente, com os colaboradores e com as áreas, né? Então, estabelecer uma comunicação. Então, ó, o momento da reforma é esse, e a cada momento em que há uma mudança ou uma sinalização de mudança que vai impactar, a gente tem um processo de comunicação para que todos que são os envolvidos estejam a par disso. Porque se eu não fizer isso, um vai estar muito atualizado, um está assistindo a audiência pública, o outro nem sabe, está esperando sair aprovado para então ele pegar no blog de alguém, um resumo de alguém e ver o que fazer. Ou vai lá no chat GPT, faz um resumo lá do PL e vê só o resumo, né? Então, assim, resumos são muito bons. Agora, o resumo nunca vai ter tudo que tem no documento. Então, o resumo, ele vai deixar para trás alguma coisa que pode ser impactante para mim. Então, esses cuidados a gente tem que ter. E na parte externa, né, no relacionamento externo, a mesma coisa. Então, hoje, nos contratos que eu tenho, seja com fornecedores ou clientes, nesses contratos nós deixamos claro a questão tributária, se aumentar tributo, de quem é a responsabilidade, se o meu fornecedor desculpe, se o meu cliente optar por fazer o split payment e pagar o imposto no dia 5 e na hora que for me pagar, descontar o imposto de mim, eu estou preparado no meu fluxo de caixa para receber menos do que eu estava esperando, porque hoje eu pago o imposto só no dia 20? Então, tem algumas coisas que, e a gente ainda não sabe se é opcional, se é obrigatório. Então, estas situações a gente tem que ter a visão, o mapeamento, e a gente tem que começar a se comunicar. Então, se eu tenho alguns clientes ou fornecedores que são de muita relevância, eu tenho que começar a me comunicar com eles no âmbito da reforma tributária. O que vai impactar para você? Que análise você está fazendo? Né? Vamos fazer parte do grupo de trabalho, do comitê, do grupo de discussões, né? Como nós vamos avaliar isso? Relacionamento com o fisco. Então, como está hoje o relacionamento com o fisco? Ah, hoje é só a fiscalização. Beleza. Volto para o item anterior aqui, ó. Consenso, soluciona, confia, sintonia, OEA, etc. Tem um monte de coisa que você poderia estar se relacionando e você se relacionará com o fisco para o seu benefício. Então, tem que avaliar isso, né? Entidades setoriais. Então, hoje eu participo com a FIENG, com a FEComércio, eu sou atuante, ou com a FAENG, por exemplo, eu sou atuante, eu levo demandas, eu levo demandas, eu continuo compartilhando aqui, não? Sim, está compartilhando, normal. Então tá bom, tá bom. É que tentou entrar uma chamada aqui. Então, eu continuo, eu faço essa avaliação, eu estou interagindo com as empresas, eu estou, desculpa, eu estou interagindo com as entidades, eu estou levando meus pedidos, eu estou ajudando eles, né? Ou eu só tiro proveito? Prorrogou o E-Social, a FIENG foi lá e ajudou a prorrogar o E-Social. Aí, ótimo, que bom, obrigado, FIENG. Agora, você ajudou, você avisou para a FIENG que aquilo era uma coisa que precisava ser prorrogada, que aquilo ia ser difícil fazer, você ajudou contribuindo para fazer um ofício. Então, cada vez mais isso vai se tornar relevante, né? Na hora que a gente fala desses dois novos programas que são o Consenso e o Soluciona, participar da conformidade e interagir com a entidade setorial são duas coisas que a Receita Federal está dizendo para você. Ó, seja bem-vindo, vamos participar disso aqui. Você quer ser ouvido aqui aqui na Receita Federal? Pois não. Conversa com a FIENG, com a FAENG, com a FEComércio e esteja em conformidade com o programa de conformidade. Então, gente, isso não é reforma tributária. Isso é a vida nossa tributária, né? Geração e gestão de projetos, roadmap, plano de ação. Então, a partir desse ambiente todo, o que eu posso fazer depois desses mapeamentos, desse levantamento? O que eu devo, o que eu posso fazer? Então, eu posso criar um plano de ação, eu posso criar um projeto, eu posso amarrar isso com
aumentar a eficiência da minha área, reduzir custos, eu posso trazer inovação. Então, eu posso tirar proveito de metodologias, de necessidades, de oportunidades, para eu simplesmente não ser mais um da área fiscal que está cumprindo a obrigação de estar aderente à reforma tributária. Então, a gente tem que aproveitar essas oportunidades, né? Oportunidades que vieram no passado com nota fiscal eletrônica, com os SPEDs da vida, novamente nós temos com a reforma tributária. E aí vai caber, né, aos profissionais aí se posicionarem em que situação eles querem participar disso, né? Mapeamento de processos. Então, a gente tem que entender os processos fiscais tributários, a gente tem que entender os processos de compras e vendas. O que vai impactar? Vai impactar tributação, vai impactar logística, vai impactar precificação. Como que eu vou fazer o meu preço em 2026 com ICMS, PIS, COFINS por dentro, com IBS e CBS por fora? Como que eu vou fazer isso? Como que eu vou fazer? Como que eu vou saber se o meu fornecedor do Simples vai continuar no Simples ou se ele vai sair do Simples para gerar crédito para mim? A minha área de compra sabe que na hora que ela for comprar, se ela comprar do cara do Simples não vai ter crédito, se ela comprar do cara fora do Simples vai ter crédito, então o que parece ser mais barato é mais caro, o que parece ser mais caro é mais barato. Então, esses processos têm que ser mapeados para que a gente possa, em cima deles, atuar. Trabalhos manuais, até hoje, 30 de outubro de 24, tem um monte de empresas fazendo um monte de coisa manualmente. E a gente sabe que trabalho manual gera maior risco de erro, claro, simples, né? Então, até hoje tem. Então, tem que mapear isso, aproveitar a oportunidade, mapear, ver o que é automatizável, o que é descartável, o que tem que mudar, onde, como, por quê, né? É mais uma necessidade agora, além da oportunidade. E identificar riscos a partir desses mapeamentos. Quais são os riscos que nós temos? Porque o que é gestão de risco? É eu saber o risco que eu tenho e eu atuar dentro desse risco. Então, se eu continuar fazendo isso aqui errado, o risco de eu ser autuado é mínimo. Então, eu vou assumir o risco de continuar fazendo errado. Eu sei do risco, eu estou fazendo a gestão do risco. Agora, estou fazendo um monte de coisa manual, tem um monte de coisa que pode estar errada e eu não tenho consciência do impacto disso, do tamanho disso, se isso é impacto pequeno, médio ou grande, se isso é risco pequeno, médio ou alto. Então, identificar os riscos é muito importante. E as oportunidades. Então, como o Luiz trouxe mais cedo, existem muitas oportunidades que algumas a gente aproveita, algumas a gente deixa para depois. Esse depois, ele pode acabar. Então, a gente tem que avaliar o que eu realmente vou deixar para depois. Eu vou correr o risco de ter uma obrigação nova, de ter uma exigência, uma situação que atrapalha, que impede, ou eu vou avaliar agora o que é isso, o tamanho disso e ver se eu não tenho o que fazer agora. Eu vou ficar no achismo ou eu vou fazer a gestão disso sabendo o que é realmente. Mapeamento de sistemas. Então, a gente já sabe, é fácil dizer, ó, ERP, emissão de nota fiscal, recebimento de nota fiscal e solução fiscal vai ser impactado. Claro, tranquilo, isso é óbvio. Agora, além desses, quais outros sistemas são impactados por essas mudanças? Então, uma parte de faturamento, de recebimento, de estoque. Então, algumas empresas já identificaram 15 sistemas impactados, outras identificaram 20. Eu trouxe para vocês aqui em reuniões passadas o Fisco Estadual, né, o ENCAT, a Secretaria de Fazenda, eles mapearam mais de 60 sistemas impactados pela reforma tributária. Então, tem muito impacto. E se não mapear, vai descobrir depois um sistema de comércio exterior, um sistema, sei lá, de qualquer outra coisa que não está claramente apontado, né? E dentro desses sistemas, sejam os sistemas diretos ou os indiretos, a gente precisa entender o quê? Quais são as necessidades de atualização, de migração, até substituição. Então, se eu tenho um sistema que está atualizado sempre, é só eu manter atualizado. Se eu tenho um sistema que quase nunca
ele é atualizado, então vou ter que olhar agora. Se eu já sei que tem que migrar, ou eu tenho um problema com o sistema aqui e eu quero trocar esse sistema, é o momento de avaliar isso e chegar à conclusão que é ou não é o momento de substituir. Qualquer que seja a decisão, eu preciso saber o que eu tenho, qual é a necessidade, qual é a oportunidade para que eu organize isso. Pensa, vou pegar um exemplo. O SAP tem lá a versão que vai. Não, vou pegar um exemplo do MasterSAF, que é mais fácil. Uma solução fiscal que até dezembro de 25, né, que é o ano que vem, vai encerrar a manutenção da solução fiscal e as empresas têm que migrar para uma solução na nuvem. Então, até dezembro de 25. Então, beleza. Se esse cronograma da reforma tributária se confirmar, quer dizer que em janeiro de 26 começa a transição e as empresas que tinham o MasterSAF e optaram pela manter o MasterSAF e migrar para a versão nova, migraram e estão começando um sistema novo junto com a reforma tributária. Tá bonitinho. Agora, o que a Thomson Reuters falou? Eu posso prorrogar para dezembro de 26 para você. Aí tem empresa que fala, nossa, que ótimo, então eu quero. Aí, olha só, você vai trabalhar 26 sem migrar na versão velha, tendo riscos de atualização de atendimento, porque a Thomson Reuters vai estar atualizando 2 sistemas, o velho e o novo, e concorrendo os riscos ali, vai fazer um monte de coisa, vai atuar um monte de coisa, e depois, em janeiro de 27, né, durante o ano, você vai ter que fazer a migração, em paralelo a atender a reforma tributária, você vai ter o projeto de migração, e em 27 você começa com um sistema novo. Então, a decisão não pode ser de qualquer jeito, a decisão tem que ser uma decisão bem pensada e avaliando quais são os prós e os contras de se fazer antes, durante ou depois. Isso vale para qualquer sistema, dei um exemplo aqui da MasterSAF, vale para SAP, vale para TOTOS, vale para qualquer sistema, para qualquer situação. Então, avaliem bem qual é o impacto, a vantagem e a desvantagem de fazer antes, durante ou depois, independente da data final da empresa de software. Porque a empresa de software te dá mais 1 ou 2 anos de manutenção, ela está te dando a oportunidade. Agora, você entender que aquilo é bom para você, você tem que fazer essa análise. Não é porque ela estendeu 2 anos que isso é bom para você. Pois não, Alex? Boa tarde, tudo bem? Bom, graças a Deus, você. Olha, só exemplo aqui do SAP, né? Ele vai ter opção lá na EHP8, né? Continuar no SCC, ou migrar para o HANA, né? Sendo que o investimento para migrar para o HP8 é 60% mais ou menos aí do valor de fazer uma migração técnica para o HANA. Então é um momento também das empresas avaliarem, né, essa questão. Tem um alto às vezes impacto, às vezes a análise pura tecnológica ou financeira vai dizer para o cara, migra aqui para o EHP8, espera, deixa o HANA para daqui a 2, 3 anos, não é isso? Justamente. E às vezes, né, em relação a não só o investimento, que ele vai acabar gastando de novo, né, depois para migrar para o HANA, quanto também oportunidade, aí, perca de oportunidade e usufruir das melhorias aí que o HANA traz. Né? É isso também. Exatamente, Para isso aí. contribuir. Isso aí, bom exemplo. Que aí eu dei o exemplo do MasterSAF, você deu do SAP aí. Inclusive, gente, no material aqui para trás, que eu passei rápido, mas na reunião anterior eu detalhei, tem lá as datas dos 2 exemplos, né? Thomson Reuters e SAP, que são os 2 sistemas que a gente trabalha aqui na MidSafe, né? No grupo LPJ, então a gente tem as informações aí mais fácil para usar como exemplo. Vai se aplicar para quem tem, para quem não tem, como exemplo para entender. Outra coisa importante é avaliar se o que você tem hoje é sustentável para o futuro. Então, hoje eu tenho um sistema fiscal com uma empresa de tecnologia que foi comprada, foi vendida e que o foco da empresa é mobilidade e a inteligência artificial, por exemplo. Então, será que essa empresa é uma empresa que vai atender bem reforma tributária na transição e depois no futuro? Não sei. Então, tem que avaliar isso. Qual é o fornecedor? Qual é a visão de sustentabilidade? Ah, não, mas ele está me atendendo muito bem desde sempre e eu estou tranquilo de que ele está compromissado e que é sustentável. Ótimo. Ah, ele me atende mais ou menos, eu estou mal atendido, mas eu vou continuar porque o preço está bom, porque é difícil migrar. Então, você vai adiar o sofrimento e vai aumentar o seu risco.
Então, essa visão tem que ter, né? Toda situação de mudança, migração, tem que aproveitar para avaliar. Tá bom? Estamos satisfeitos? Funciona bem? Tem sustentabilidade? A empresa está envolvida? Está sabendo o que está acontecendo? Né? Ela sabe que vai acabar o SPED? Supostamente? Provavelmente? Não sei. Ele está achando que vai só ficar dando manutenção na nota fiscal eletrônica, no SPED, e vai continuar assim depois. Então, não sei. Então, tem que avaliar isso. Isso vale, como eu comentei um pouco antes, para qualquer fornecedor que vocês tenham, né? Seja de sistemas principalmente ou não. Grupos de discussão externa. Então, assim, não igual nós temos aqui o BXGDE, o pessoal que está, vocês mesmos ou o pessoal que está lidando com tecnologia, tem que fazer benchmark. Então, nós fizemos aqui algumas reuniões atrás, a Poliana puxou aqui uma reunião com o Magnesita, com o Loast, com os Minas Ligas, CBMM, para tratar de migração do SAP para o S4, quais são as soluções fiscais, quais são os impactos. Então, teve reuniões, teve compartilhamento de dificuldades, de facilidades, sugestões. Então, isso tem que acontecer, né? E tem que acontecer no âmbito da área tributária e também da área de tecnologia, né? Porque, gente, reforma tributária não é de tecnologia, é da área tributária. Tecnologia vai ajudar, vai viabilizar, vai fazer de tudo para o negócio acontecer. Agora, quem sabe exatamente o que, como e onde é a área tributária, né? Não é a área de tecnologia, né? Então, esperar que a área de tecnologia escolha a melhor solução e o momento certo de migração sem interagir com eles, aumenta muito a chance de ter problema, né? Sem que vocês estejam participando da decisão, né? E levando a visão de vocês. Governança de cadastros. Então, assim, outra coisa que há muito tempo, né? Para não ir muito longe, né? Há 20 anos atrás, com a nota eletrônica, já era claro que era uma coisa que precisava ser resolvida e bem cuidada. Até hoje, né? As empresas ainda têm muitos problemas e falta de processo de tratamento de cadastros. Então, tem que tratar os cadastros de clientes, fornecedores, vai ter que saber se o cara é do Simples ou não, porque isso vai impactar no crédito, né? E lembre-se o seguinte, o modelo futuro, ele não é apuração o mês que vem, o fisco apurou junto com a emissão da nota. Então, não será o mês que vem, foi há minutos atrás, foi há 1 hora atrás, foi ontem. Pois não, Luiz. Zé Adriano, e isso impacta em tudo aquilo que eu trouxe de informação em relação ao time da fiscalização. Ela vai estar muito mais próxima e muito mais no dia a dia da empresa. Porque se as apurações vão acontecer, como bem disse o Zé Adriano, no momento de emissão da nota, a fiscalização ela vai ser deslocada para adiante. Né? Nessa transição, eu não sei se foi já mencionado isso nesse grupo, ô José Adriano, e se seria informação importante a gente conversar, porque, por exemplo, a fiscalização ela tem hoje se preocupado muito com o passado, né? A correção das informações do passado. A ideia, com essa evolução tecnológica e de momento de apuração, é que isso não vai ficar no passado mais, as revisões não vão ficar acontecendo mais no passado, vai estar muito mais no dia a dia da operação. E aí a proximidade da conformidade com a evolução interna da empresa, o compliance interno, todo esse esforço ele precisa acontecer para a gente evitar problema. Exatamente. Muda o modelo, né? Então, o modelo agora ele fica mais online. E aí a gente tem impacto também em materiais e mercadorias, né? Com as respectivas tributações. Então, hoje, a gente tem NCM, CFOP, CST. O que a gente vai ter na transição? Continuaremos tendo NCM, CFOP e CST e teremos também NCM, CCLAS e CST. Então, a gente muda a forma de determinar a tributação do IBS e CBS versus o que a gente tem hoje do ICMS, ISS, PIS e COFINS. E na transição a gente vai ter os dois. Então, se eu tenho um cadastro ruim de cliente, fornecedor, de materiais,
isso vai impactar. Continuará impactando no meu hoje, que hoje já é impactado, e vai me impactar na transição, né, e no futuro. E serviços, a mesma coisa. Então, hoje, a tributação é baseada na LC 116, e no modelo futuro nós teremos NBS, CECLES, CST. Então, se eu hoje não tenho clareza do serviço, se ele é uma coisa ou outra, né, ou se eu recebo de qualquer jeito, isso vai ser impactado. Então, a gente precisa ter um cadastro bem organizado, cuidado, para que a gente consiga passar pela transição e depois para o modelo novo em que se espera um ambiente simplificado. Mas até lá nós vamos sofrer mais. E sobre cliente e fornecedor, eu relembro vocês que eu já trouxe em reuniões anteriores que a gente vai ter o CNPJ alfanumérico implementado, né, a partir de 2026, em função de que o CBS e o IBS trazem novas empresas e pessoas físicas que precisam ter CNPJ. Isso impacta tudo que é sistema. Tudo. Sistemas que tem hoje como numérico campo, que vai ter que mudar para alfanumérico, alguns têm impacto muito grande. A chave da nota fiscal eletrônica tem lá o CNPJ. A chave vai ter que mudar ali para ser alfanumérico. Então tem impacto em tudo que é lado. E esse CNPJ, ele vai ser alfanumérico para novos CNPJs. Então o CNPJ nosso hoje, ele não vai mudar. O que vai mudar é para novos abertos. Então, o que eu tenho hoje, eu tenho que continuar tendo. Então, não é um retrabalho, um trabalho a ser jogado fora, eu cuidar hoje dos cadastros que nós temos de clientes e fornecedores. Então, ele vai continuar existindo, e a partir da implementação do CNPJ alfanumérico, a gente vai ter um CNPJ alfanumérico, que eu vou ter que receber nos meus sistemas, no SAP, no MasterSAF, na nota fiscal eletrônica, no faturamento, no portal de fornecedor, no portal de cliente, em tudo que é lugar que tiver a necessidade, né? Na solução fiscal, para geração das obrigações fiscais e por aí vai. Então, gente, volta, né, a ser destacado como uma coisa que, já que não resolveu até hoje, para quem não resolveu, né, porque é claro que tem empresa que já resolveu isso, precisa resolver. Impactos da carga tributária. Então, hoje, a gente sabe qual é a carga tributária? Eu sei quais são os benefícios que eu tenho hoje? Beleza. Eu sei dos créditos acumulados que eu tenho? Aí, como o Luiz falou mais cedo, eu sei das teses e oportunidades que existem e que eu hoje, né, decidi não fazer? Ou eu preciso ver, rever, pensar, discutir, avaliar? Então, temos que avaliar isso. Por quê? Porque vai mudar. Então, assim, eu sei qual é o impacto na transição, em que eu vou ter o modelo velho e o modelo novo. Eu sei qual é o impacto pós-transição. Eu tenho que comparar isso para avaliar. E os contratos, onde eu falei que eu vendo alguma coisa por um preço tal, ou eu estou comprando algo por um preço tal, né? No que eu vendo, é só aumentar o preço? Será que do outro lado o cara vai ter condições financeiras de pagar o preço que eu aumentei, já que eventualmente ele vai revender isso e talvez o cliente dele não arque com isso? Eu tenho um centro de distribuição em Extrema, o que vai acontecer comigo? Então, olha só que interessante. Se Extrema não disponibilizar, não criar oportunidades, situações de infraestrutura, de outros benefícios que não tributários, aquele tanto de empresa que foi para lá e que vai para lá ainda nesse período de pré-transição e transição, vai embora depois. Então vejam a situação, que é a situação dos municípios, dos estados e das empresas que têm os benefícios. Então, gente, se a gente não olhar isso e organizar isso e discutir isso e começar a analisar, vai ficar tarde. Operacionalização da transição. Então, no período de transição, eu tenho que estar adequado tecnologicamente e em termos de compliance tributário. Então, gestão do risco, sistemas ou atualizados ou com clareza qual é a data que vai atualizar o quê, se eu vou ter um retrabalho, está ciente, está combinado, se eu vou ter um reinvestimento, se eu vou pagar 2 vezes, igual no exemplo que o Alex trouxe, eu vou migrar primeiro essa versão do SAP e daqui a 3 anos eu vou migrar outra, então
os dois já entendi, já alinhei com a área tributária e TI, com o financeiro, vai ser a melhor coisa? Ótimo, lindo, maravilhoso. Agora, deixar o barco, né, navegar sem entender e alinhar isso, vai ter problema. O compliance tributário, com essas questões, né, do cadastro, processos, das conformidades. Então, tudo isso eu preciso ter tratado na operacionalização da transição. E no pós-transição, além da tecnologia e de garantir o compliance, eu terei uma vida nova. Então, aí eu vou ter o monitoramento do dia a dia, né, sejam de indicadores, eu vou ter situações normais de alteração de obrigação, eventualmente novas obrigações ou situações, né? E aí entra o dia a dia de consultoria, assessoria, escritório de advogado, áreas internas, externas, aí cada um, né? E treinamentos e capacitação que a gente tem que ter o tempo todo, né? E quem está aqui no BXGDE já tem aí no seu contrato aí a disponibilidade já mensal aí para fazer, né? E com muito mais facilidade, né? Acho que até foi ontem que a Poliana compartilhou aí, ontem ou hoje, a agenda atual, né? Então, esse é o modelo que a gente traz para vocês como o que fazer, né? Devendo ou podendo, conforme cada um. E quando que a gente deve começar, gente? Aí fica a critério de cada um. Então, assim, a gente já detalhou para vocês tudo de reforma tributária que vai acontecer em 2000, que está acontecendo em 24, que vai acontecer em 25, 25, ó, dois quadrinhos, 26, 27, 29, 32, 33, por aí vai. E tudo que não é reforma tributária, que não está no radar de quem só está olhando reforma tributária, mas que tem que estar no radar de quem está olhando área tributária e área de tecnologia, tem mais um montinho de coisa aqui acontecendo esse tempo todo. Então, aí cada um tem que saber quando começar dentro das suas situações e necessidades, né, internas. Esse é a sugestão nossa aqui. Aberto aí, gente, para dúvidas e sugestões de vocês. Questionamentos, perguntas, discordâncias. Zé Adriano, Diga. aproveitando aqui, a gente já está vivendo a reforma, né? A gente teve o esqueleto aprovado, após a aprovação daquele esqueleto que foi a reforma na Constituição, algumas leis complementares virão, no mínimo umas 5. Então, a gente Isso aí. precisa ficar muito atento com todas as mudanças. E assim, o reflexo não é só a avaliação da operação, né? Ela está muito no nosso dia a dia. Olha o volume de informação que você trouxe, especialmente falando de dados que a gente tem que trabalhá-los diariamente. E o quão a gente vai ter que se esforçar para todas essas mudanças, né? Então, a gente sabe que boa parte dos problemas eles acontecem na má manipulação do dado, né? E eu já, inclusive, tive a oportunidade de atender alguns clientes que tinham esse tipo de problema. Teve uma das empresas que eu atendi em um determinado momento, e assim, o problema dele era cadastro, erro no cadastro. Então, a operação dele estava toda errada, toda complicada por causa da base, é o cadastro. Então, a gente sabe que muitos dados irão mudar, a forma de medir, a forma da Receita observar isso, tudo vai estar muito mais presente, tudo vai acontecer muito mais imediatamente, tudo vai acontecer muito mais online, e a gente sabe que a gente tem que estar preparado para isso. Exatamente. E a gente pode ser protagonista, né? Se preparar antes, debater antes, errar antes, né? Porque como tem muita coisa em discussão, tem muita coisa nova, né? Então, assim, tem muita gente falando coisas que podem não se tornar realidade, né? Então, assim, as soluções fiscais, algumas estão dizendo que o modelo que vai ter depois vai ser tal, de tal jeito. Eu não tenho essa certeza, né? Então, Não dá para saber. não dá para saber. Então, a gente tem que ter essa visão, essa criticidade, né? E quanto mais a gente conseguir estudar e debater, mais condição a gente tem de ser
de errar menos, né? E errar mais rápido também, né? Para ter tempo de corrigir, né? Então, isso aí é muito importante nesse processo, não tem muito jeito, não. E até viver a tolerância do erro, né, José Adriano? Porque Exatamente. a gente tem esse período de transição e, assim, se a gente começa a trabalhar no acerto, né? Óbvio que a gente está sempre buscando acertar e começa a errar antes, a gente vai ter uma tolerância maior do fisco num primeiro momento, que é no momento de transição, todo mundo se organizando para entregar a informação correta, mas daí adiante a gente sabe que o rigor é alto, né? A gente sabe que se a informação não chegar certinha, a gente tem muitas repercussões. Né? Não é só uma autuação, não é só cobrar aquele crédito que às vezes ficou ali, no caso da empresa, o débito com o fisco, né? Ficou ali sem pagar, a gente sabe que tem repercussão sobre isso. Que não é só o valor corrigido, a gente sabe que tem multa, tem penalização, tem uma série de outras coisas que, se a gente deixa para errar tarde, o nosso risco está muito alto. E tem ainda o risco, né, Luiz, de que esse período que vai prescrever, né, em 30 e poucos aí, do período, vamos dizer, pré-reforma, o fisco pode também, do lado dele, fazer uma força-tarefa lá para atuar nesse período, porque ele não vai querer dar aí mais 5 Vai anos deixar passar, não? mantendo, ou também manter a equipe mais 5 anos mexendo com o PIS e COFINS, por exemplo. Então, eles podem fazer uma força-tarefa de 1, 2 anos e aí avaliar tudo e autuar e fiscalizar o que tem que atuar e fiscalizar, e aí depois vida nova. Ele não vai precisar esperar 5 anos de prescrição, atuar lentamente. Então, inclusive esse trabalho da Receita Federal aí que a gente foi convidado a colaborar, por trás com certeza tem um processo de melhorar a fiscalização, claro, de melhorar a Sim. informação que chega para eles, claro, ninguém é bobo, né? Ninguém é bobo nesse sentido. Então, isso é muito importante. Então, gente, vamos para a nossa última etapa aqui. Vocês já estão vendo meus slides? Sim. E aí, se alguém tiver alguma dúvida adicional aí, mesmo que não tenha feito, aí fica à vontade para fazer quando quiser. Então, em termos de reforma tributária, o que a gente tem de novidade, né? Então, o Ministério da Fazenda iniciou a segunda fase daquele programa chamado PAT-RTC, que é onde eles trabalham, né? A primeira fase trabalhou para os projetos de lei, agora está trabalhando para a operacionalização. Então, está trabalhando naquilo que a gente já sabe, split payment, pré-apuração, etc. e tal. Aqui é um artigo que deixa claro o impacto, né, do split payment e desse modelo novo de tomada de crédito, impacto no caixa das empresas. Para algumas vai ser um impacto menor, para outras maior, né? Então, tem que se fazer essa análise e entender, né, quem pode ser afetado. Existe um grupo de trabalho de compartilhamento de informações que já era composto pela Receita Federal e pelo ENCAT, né, que envolve os estados, e agora eles incluíram a Confederação Nacional de Municípios e a ABRASC, que é a Associação das Capitais. Então, trabalhando também nesse sentido dessas novas demandas da reforma tributária. Também, em paralelo, foi criado um pré-comitê gestor. Então, o PL 108 do comitê gestor está lá na Câmara, era para ser votado ontem os destaques, era para ser votado hoje, eu não vi notícia agora há pouco, não sei se foi votado, mas se não foi ontem, não foi hoje, vai ser amanhã, vai ser depois da manhã, e aí vai para o Senado naquele mesmo processo, né, do que o outro que já está por lá, que é a criação do comitê gestor e uns outros penduricalhos lá. O que o CONCEFAZ, que envolve o secretário de Fazenda, a Federação Nacional de Prefeitos e a Confederação Nacional de Municípios já fizeram? Já criaram um pré-comitê para eles começarem a discutir, né, antes da formação oficial do comitê gestor. Aqui é um artigo muito, muito, muito bom que eu publiquei lá no blog no dia 16 de outubro, que eu recomendo vocês darem uma olhada, que fala dessa questão da mudança de distribuição dos galpões e centros logísticos, considerando a questão do benefício tributário que deixará de acontecer
com a reforma tributária. Então, eu recomendo que depois vocês vejam. Aqui uma outra notícia de que o governo já está trabalhando nas entregas, né, do que envolve a reforma tributária. Então, a partir do ano que vem, vai estar trabalhando na operacionalização. Aqui a notícia de que aquelas audiências públicas que aconteceram no âmbito da Comissão de Assuntos Econômicos, que foram mais de 20 audiências públicas, que no relatório feito pelo senador líder lá da comissão, ele aceitou 70 sugestões de todas as 1.200, 1.300, não sei, 1.500 lá, que foram colocadas de emendas e de todas as audiências públicas, eles sugeriram 70, né, que vai agora iniciando lá na Comissão de Constituição e Justiça. Já teve a primeira audiência pública ontem, está tendo a segunda hoje, terá a terceira amanhã e teremos outras até o final, meados de novembro, com a expectativa de que na primeira semana de dezembro seja apresentado um relatório para ser votado em plenário em tempo, né, na expectativa aí dos envolvidos, de ir para a Câmara e ainda ir para a sanção presidencial dentro desse ano. Pois não, Luiz? Só uma notícia em primeira mão, os destaques do PLP 108 já estão em votação nesse momento, tá? Obrigado, Luiz, valeu. Então, gente, possivelmente hoje vai para o Senado, né, mais um passo dado, né, o que ajuda a gente ainda a ter a expectativa de que seja aprovado em tempo esse ano essas duas regulamentações, né, com risco ainda de não ser, porque envolve questões políticas, claro, mas caminhando para ser. E as notícias de hoje, né, um pouco mais cedo, né, então estão ligadas à questão de que não votou ontem essa regulamentação, que que o Luiz falou que está sendo votado agora, né, encerrou sem a votação, que o Senado deve votar até o final de novembro o que já está lá com eles, né? É isso, né? E aí notícias mais pontuais do tipo IPVA, pequenas empresas impactadas, né? É isso. Falando de assuntos que não reforma tributária, então, como todo mês aqui nós tivemos 6 publicações de atualizações de notas técnicas, né? E aí a gente sempre atualiza lá no blog para que vocês avaliem os impactos aí em suas empresas. Tivemos uma instrução normativa tratando da regularização cambial e tributária, né, dos bens no Brasil e no exterior, e também publicamos lá um modelo lá, né, uma sugestão um passo a passo, né, da Receita Federal de como fazer para quem tem esse RERCT geral aí, que é o nome que eles deram, que é o regime especial de regularização. A Receita Federal instituiu uma equipe especializada em análise fiscal e controle de obrigações acessórias, né? Eu não tive tempo, né, dentro da nossa reunião curta de hoje, de perguntar para eles se essa reunião de hoje faz parte desse contexto aqui, mas perguntarei e na próxima reunião trarei para vocês se tem relação direta ou indireta, né? Eu acredito que tem relação direta, mas não validei. Tivemos a publicação de um PVA lá do SPED fiscal, tratando apenas de uma questão de inscrição estadual do Estado do Pará, então nada que impacte a vida de ninguém, que não seja, né, relacionado com a inscrição estadual do Pará. Aqui o que eu comentei lá na apresentação minha anterior, né? A Receita Federal instituiu 2 projetos, né? E um deles foi o Receita de Consenso, né? Então, o que é o Receita de Consenso, né? Que eles chamam de procedimento de concessualidade fiscal, né? O objetivo deles aqui é facilitar a interação, né, do contribuinte, né, para tentar buscar um consenso em paralelo ao processo de fiscalização. Então, ele vai poder pleitear isso e, a partir desse pleito, ele vai ser atendido por uma equipe específica, que não é uma equipe de fiscalização, é uma equipe
que vai trabalhar nesse processo, né, com o objetivo de facilitar. E quem vai poder pedir esse consenso? Quem estiver em conformidade com a Receita Federal. Então, quem tiver passado pelo processo de conformidade. Então, vale a pena entender esse projeto e vale a pena avaliar a questão da conformidade que eu falei para vocês. E o outro, Receita Soluciona. Qual é o objetivo desse projeto? É que as entidades, como a FIENG, a FAENG, a FEComércio, consigam acionar a Receita Federal de uma maneira mais direta e objetiva, com pleitos específicos. Então, ao invés de ir lá a CBMM, a Minas Ligas, a Uzi Minas, pedir para fazer alguma coisa ali específica, vai lá a FIENG, com essa área específica que eles estão criando, e vai dizer, ó, tem um pleito aqui das indústrias que é para tal situação. E eles vão trabalhar com mais atenção nesse pleito, né, para responder para a entidade. E eles vão, dentro do contexto aqui, eles pretendem chamar outras entidades. Então, às vezes, a FIENG fez esse pedido, a FAENG fez um parecido, a Fiesc, lá de Santa Catarina, fez um parecido, e eles vão chamar os três para a mesa, vão discutir com os três e buscar ali trazer alguma solução para aquela situação de maneira que atenda todos os contribuintes, não só, né, aqueles que pleiteariam de maneira individual. De FDRINF, a gente teve 4 atualizações, então a gente teve uma nota técnica relacionada à desoneração da folha para as empresas de transporte coletivo, atualização, republicação de esquemas XSD, consolidação das notas técnicas e a publicação de uma nota técnica ajustando layouts, com o objetivo de atender aquela situação que fez com que a DIRF fosse mantida em 2024. Então, essa nota técnica é para sanar aqueles pontos que impediram a DIRF de ser dispensada em 2024, já que ela será dispensada para a referência 2025. Dispensa essa confirmada na reunião que eu tive hoje, foi um dos temas e foi confirmado que não tem nenhuma previsão, vontade, expectativa de postergar, né? Então, dessa vez parece que vamos ficar livres a partir da referência 25 mesmo da DIRF. Aí aqui a notícia, né, da Receita Federal de que ela informou mais de 3 mil contribuintes sobre divergências de PIS e COFINS versus DCTF, né? Então, o que foi informado, quem está nesse contexto, quais são os volumes e tudo mais, né? Para que as empresas possam se autorregularizar antes de terem a multa. Tivemos também uma instituição normativa, adequando também, né, uma regra da OCDE, que é chamada as regras GLOBE, né? Então, a Receita, que envolve lá a apuração e recolhimento do adicional da contribuição social sobre o lucro líquido. Então, teve uma instituição normativa, a medida provisória, e foi publicado uma consulta pública que está aberta até o dia 10 de novembro. Então, quem estiver com dificuldade ou tiver sugestão, dúvida, crítica, pode participar do processo lá da consulta pública e levar isso para esse processo. Tivemos a notícia, né, de que o governo está estudando a tributação sobre as multinacionais, né, dentro, de novo, de um padrão sugerido, né, no contexto da OCDE, né? O Brasil está fazendo parte da sugestão e da definição, né, que é o que eu comentei no slide anterior e que a consulta pública está aberta. Uma decisão do STF que disse que a Receita Federal pode sim reduzir o benefício aí do Reintegra. Então, isso aí estava em discussão, pode ou não pode, o STF decidiu que pode. Tivemos a publicação de uma nota técnica do E-Social também tratando da questão de desoneração da folha de pagamentos, né, consequências da decisão. Em Minas Gerais, nós tivemos a publicação do decreto lá que trata do procedimento de devolução simbólica, quando houver não entrega ao destinatário, né, que é podendo emitir a nota simbólica e determinando como que tem que ser essa nota simbólica.
lá no dia 4 de outubro. A Receita Federal publicou orientações com relação à depreciação acelerada, em função de muitas dúvidas e tudo mais. Então, quem tiver essa situação, tem lá orientações. Ainda naquela novela da transferência interestadual, né, foi publicado um convênio com as novas regras para remessa entre estabelecimentos da mesma titularidade, também no começo de outubro. Tem um artigo aqui do nosso amigo Luiz Alvim, que a gente replicou aqui também no começo de outubro, falando da limitação do STF, né, da limitação às multas punitivas para até 100% do débito tributário, né? Quer comentar, Luiz? Essa já era uma expectativa positiva, né, para os contribuintes. A multa, a base, né, do entendimento é que essa multa, ela ultrapassando esse percentual de 100%, ela atingiria que a gente entende por confiscatório, né? Ela está confiscando patrimônio em vez de realmente punir o que não foi feito da forma correta. Isso nos ajuda a parametrizar, né? Daí adiante a gente vai ter uma parametrização dos fiscos, né? Em relação a essa orientação vinda da decisão do STF. Isso aí, muito bom. Obrigado pela contribuição. Tivemos também a publicação de uma portaria tratando aí de vedações com relação ao PAT, né? Então, os planejamentos, tentando limitar alguns dos planejamentos tributários aí relacionados à utilização do PAT, como academia, essas outras coisas. A instrução normativa que confirmou a implementação do CNPJ alfanumérico a partir de julho de 26, então pode ser um pouco depois, pode ser 27, né? A gente tem que estar preparado aí que seja para 26, né? A DIRB, a gente teve mais uma alteração, né? E aí relacionadas, dispensando as entidades imunes, né? Da declaração. A gente teve também um ato declaratório cancelando as multas, tanto da DIRB quanto da DCTF, né? Por consequência. A gente teve a notícia também que a Receita Federal criou um grupo de trabalho junto com o CFC para trabalhar na DIRB, para avaliar simplificação, melhoria, etc., né? Então, a gente tem uma expectativa de que pode ser que consiga se discutir tardiamente, né? Mas que em tempo de melhorar o processo, já que foi um processo, assim como o CNPJ alfanumérico, tratado de maneira abrupta, né, de surpresa e sem envolvimento de outras áreas da Receita Federal e também das empresas. Tivemos a divulgação das novidades da DCTF Web. A gente já falou disso em 2 reuniões para trás. Então, a partir de janeiro, vai ter o módulo de inclusão de tributos, né, o MIT, que vai substituir a parte que ficou na DCTF, né, ainda. Então, deve ser homologado agora, né, nesse outubro, novembro, e deve sair uma instrução normativa detalhando isso para que substitua a DCTF a partir de janeiro. Da FD Contribuições, a gente teve a publicação de uma nota técnica alertando que o layout vai mudar no ano que vem, aqui focado em NF-COM, que é a nota fiscal de telecomunicações, e uma mudança também relacionada à desoneração da folha. Aqui um artigo que trata de responsabilidade dos sócios e administradores em relação a dívidas tributárias, né? Que sempre que eu considero um artigo relevante, eu publico lá para vocês poderem avaliar. A publicação de hoje, né? Aqui em Minas, de que está sendo implementado o evento para pedir prorrogação de prazo de remessa de conserto, industrialização, reparo. Então, está sendo implementado e não está dizendo aqui qual é a data, mas breve não será mais um processo manual, será um processo através do envio de evento, conforme previsto na nota técnica de 2015, né? Tem 9 anos, né?
está previsto lá esse evento. Então, quem não viu, não sabe o que é, vale a pena avaliar lá, porque todas as empresas têm essa situação de ter que pedir prorrogação de prazo para suspensão do ICMS, né? É isso, gente. Em termos de conteúdo, à disposição